2025 começa com um sentimento que ninguém ousava admitir em voz alta, mas que todo mundo sentia. A inteligência artificial estava ficando grande demais para o mundo que existia antes dela. Os modelos avançaram rápidos, mas a infraestrutura já estava no limite. Os preços dos GPUs subiam como se fossem ouro. Países tretavam entre si e as Big Techs entravam num jogo em que perder não era uma opção. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje eu vou te guiar por uma retrospectiva não só tecnológica, mas histórica, porque 2025 é o ano em que a corrida de AI deixa de ser sobre quem cria um modelo mais inteligente e passa a ser sobre quem consegue sustentá-lo. E acredite, isso muda muita coisa para nós, inclusive na sua carreira como dev. Então vamos começar por onde 2025 realmente começou, na briga por chips. Os primeiros meses de 2025 foram dominados por uma notícia que pegou até os gigantes de surpresas. Os Estados Unidos ampliaram as restrições para as vendas dos chips da Nvidia avançados para a China. Não era mais só sobre as gerações A100 ou H100. Versões mais recentes, adaptadas especificamente para escapar do embargo, também foram barradas. E isso foi um terremoto silencioso, porque esses chips são os motores dos modelos mais poderosos. Sem eles, empresas inteiras simplesmente não conseguem treinar AI generativa moderna. O resultado imediato foi uma cena que parece saída de ficção científica, onde grandes companhias chinesas começaram a treinar modelos fora do próprio país. Singapura, Emirados Árabes e alguns polos discretos na Europa passaram a receber clusters imensos dedicados a abrigar esses treinamentos, um verdadeiro offshore da AI. Ao mesmo tempo, a China acelerou seus esforços internos. Huawei e SMIC anunciaram arquiteturas proprietárias. Não tinham o mesmo desempenho da Nvidia, claro, mas eram suficientes para garantir autonomia. De repente, a geopolítica já não estava mais só no petróleo ou nos semicondutores, estava na AI. E para complicar ainda mais, a Nvidia, que já era gigante, se tornou praticamente a empresa mais estratégica do planeta. O lançamento das novas arquiteturas Blackwell e Rubin colocou a concorrência de joelhos. Empresas com bilhões em caixa literalmente não conseguiam comprar o que queriam. A fila era de meses e às vezes em ano. É aqui que 2025 vai para o seu primeiro aviso. AI não é só uma disputa de algoritmos, mas uma disputa de infraestrutura. Infraestrutura significa dinheiro, energia e também escala. Enquanto o mundo digeria esse caos, uma notícia explode nos bastidores do Vale do Silício. OpenAI e Nvidia firmaram um acordo estimado em 100 bilhões de dólares. Você lembra disso? É um número tão absurdo que por alguns dias se tornou até piada no Twitter, mas era real. A OpenAI precisava garantir acesso a chips por anos e a Nvidia precisava de consumidores capazes de absorver cargas de AI sem parar. E essa parceria mudou o eixo da corrida. Logo depois, a AWS anunciou uma expansão que parecia impossível, os novos Graviton. Novas arquiteturas específicas para AI, data centers inteiros dedicados a modelos generativos e agentes autônomos. A Amazon, que já era gigante, se tornou quase uma operadora energética. E a Microsoft, pressionada pelo próprio crescimento da OpenAI dentro do Azure, correu para expandir capacidade. E o Google, pela primeira vez em anos, sentiu que precisava acelerar hardware próprio se quisesse continuar relevante no jogo. O ano seguia avançando e ficava claro que a disputa não era mais tecnológica, mas logística. Quem conseguisse montar mais data centers garantia mais megawatts e conectaria mais regiões, venceria. Chegando já no meio de 2025, uma virada acontece. Os modelos deixaram de ser apenas sistemas que respondem e começam a agir. OpenAI, Google, Microsoft, Meta, todos anunciam avanços importantes em agentes autônomos. E agora esses modelos conseguem executar tarefas completas, interagir com sistemas corporativos, tomar decisões contextuais, criar, operar, supervisionar e até corrigir fluxos. E é nesse momento que o mercado percebe que não estamos mais falando de geração de texto ou de imagem. Estamos falando de automação cognitiva, de sistemas que fazem parte do trabalho humano e que às vezes até fazem melhor. E aí a Meta aproveita para solidificar sua estratégia de modelos abertos. Com a Llama 4 e 5, governos começam a adotar, empresas migram para soluções próprias e a indústria começa a respirar mais aliviada, porque depender exclusivamente de APIs proprietárias se tornou um grande risco. O Google, por sua vez, lança melhorias no Gemini Ultra 3. A promessa era enorme e o seu desempenho foi realmente impressionante, mas tinha o mesmo problema de antes, o hardware. A empresa viu seu modelo ficar limitado pelo mesmo gargalo de todo mundo. Não é que faltasse talento ali, mas faltava mesmo um GPU. Já com a segunda metade do ano, os mercados começaram a perguntar o que ninguém queria responder. Isso tudo é sustentável? Amazon, Google, Microsoft, Meta, todas as grandes empresas assumem dívidas imensas para financiar a infraestrutura. É algo inédito. Empresas que tinham caixa infinito agora precisam captar bilhões para sustentar operações de AI. E pela primeira vez surge o termo que ninguém queria ouvir, a tal da bolha, sabe? Analistas divergem nesse ponto porque enquanto alguns dizem que é só uma onda temporária, outros afirmam que o custo de treinar modelos que está crescendo mais rápido do que a receita possível. E no meio disso, empresas tradicionais começam a fazer
recortes, substituindo tarefas inteiras por sistemas de AI. Seguradoras reduzem camadas de atendimento, bancos automatizam análises inteiras e até agências substituem funções operacionais. Meus amigos, 2025 não é futurologia não. O impacto dessas mudanças da corrida da AI foram instantâneas. E enquanto a economia sente impacto, um fenômeno curioso acontece. A AI começa a ganhar também a sua forma física. As empresas lançam carros com copilotos baseados em agentes, óculos inteligentes com IA embarcada começaram a se popularizar, wearables sem celular começam a executar tarefas completas, robôs de uso doméstico deixam de ser brinquedo e passam a ser realmente funcionais. Pela primeira vez, a IA está do lado de fora das telas. Isso muda comportamento, expectativa, consumo e até a forma como as pessoas interagem com a tecnologia. Agora, no final de 2025, o cenário fica ainda mais tenso. A União Europeia avança com legislações de controle, enquanto os Estados Unidos começam a investigar práticas competitivas das Big Techs. Jornais processam empresas por treinamento com conteúdo protegido e até governos cobram transparências em datasets. E as plataformas já estão pressionadas a rotular conteúdo gerado por AI. É um momento em que a tecnologia e política colidem de verdade. E tudo aqui começa a mudar. Com tudo isso acontecendo, uma pergunta para você, programador, é: onde o que 2025 ensina para quem é programador? A resposta é simples e profunda. A AI não está tirando os empregos, como muitos dizem por aí, mas ela está mudando o tipo de dev que o mundo precisa. As empresas não querem mais gente que só escreve código. E isso a própria AI pode fazer. Eles querem quem entende arquitetura distribuída, custo de cloud, integração com agentes, segurança, governança, pipelines de AI, modelos abertos, otimização de estrutura. Eles querem quem entende de sistemas, quem entende impacto e entende a escala. Isso, nenhuma AI tem capacidade suficiente para articular o conhecimento no dia a dia. Então 2025 deixa claro que a senioridade não está na quantidade de linguagens que você conhece, mas na capacidade de entender o mundo que existe por trás delas. Então, se você quer entender como se posicionar nesse novo mundo, como preparar seu portfólio, como usar a AI a seu favor e como construir uma carreira internacional sólida em plena era de AI, é só agendar a consultoria gratuita com o time da Coders. O link tá na descrição do vídeo ou no QR Code aqui na tela, que é só você apontar a câmera do seu celular para acessar o agendamento. 2025 não é o ano que a AI nasceu, mas é o ano que ela cresceu demais para caber nos limites que existiam antes. E quando a tecnologia entra em conflito com o mundo muda, não só a tecnologia. Quais serão as previsões dessa corrida em 2026? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e se você gostou dessa retrospectiva e quer acompanhar as próximas análises sobre mercado, tendências e carreira global, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like e compartilha esse vídeo. A gente se vê no próximo episódio.